Oi, mana! Vamos falar sobre as nossas sombras. As sombras são aspectos da nossa psique que a gente nem sempre quer olhar. Mas quando a gente começa a integrar a nossa sombra, quando a gente começa a aceitar e acolher ela, as coisas começam a ser muito mais tranquilas e fluídas na nossa vida. Existem algumas abordagens sobre as sombras que nos ajudam a entender, a compreender e a trabalhar com as nossas sombras para a gente atingir um estado de consciência mais elevado, para a gente se tornar humano de uma forma consciente, integrada e com mais harmonia por todos esses aspectos que nos formam. O Deepak Chopra, no seu livro O Efeito Sombra, fala sobre a característica da sombra agir como uma relação espelho, onde as nossas sombras elas aparecem refletidas nos outros. A atitude do outro nos incomoda de tal ponto que desperta o nosso olhar para olhar para dentro e trabalhar em nós aquela característica que encontramos nos outros e nos sentimos muito desconfortáveis de estar diante de uma atitude, de uma ação, de uma escolha que o outro fez. Exatamente esse desconforto pela escolha do outro que desperta em nós uma postura observadora para reconhecer que pode ser uma sombra nossa atuando naquele momento e trazendo aquele desconforto. Essa sombra, ela pode estar atuando de forma a te conscientizar de que esse desconforto é algo dentro de você e talvez esse desconforto seja referente, inclusive, a uma capacidade desenvolvida do outro que você gostaria de ter em você. Então a sombra, ela pode surgir sim como relações espelho, e isso acontece com muita frequência, pelo menos na minha vida. E o importante é estar atenta, reconhecer esses reflexos e integrá-los na sua vida. Porque assim você sai da sombra reprimida para se apropriar de uma capacidade sua e se colocar como responsável da sua história, das suas escolhas, dos seus padrões de comportamento e usar isso de uma forma construtiva, que vai te trazer bons frutos e vai te ajudar a evoluir no seu caminho de transformação pessoal. Quando a sombra é bem desenvolvida, ela traz crescimento, amadurecimento, questionamento e até um impulso para você continuar criando e seguindo no seu propósito, seguindo no seu caminho de autotransformação e de desenvolvimento como ser humano. E se a gente analisar a sombra com uma abordagem a partir da visão do Jung, as sombras se manifestam em comportamentos ou mesmo em padrões emocionais. Essas atitudes internas elas drenam a nossa energia, drenam o nosso estado de presença e trazem um desconforto por estar experienciando essa situação. As sombras, elas residem no subconsciente e elas ficam ali muito bem guardadas, como que numa jaulinha em que você tem que estar o tempo inteiro consciente e reprimindo essa sombra, forçando ela a se manter enjaulada. Só que nos momentos em que você relaxa, que você bebeu um drink, que você tá mais solta, que você tá mais espontânea, essa sombra, ela pode sair com uma força muito grande e causar uma situação de vergonha, de desconforto. Então, essa sombra, ela sai no momento inesperado e você tem uma reatividade que ninguém esperava de você, porque é um comportamento que teoricamente não é seu, porque você reprimiu esse comportamento por muito tempo. E quando você está consciente, você sempre mantém esse comportamento enjaulado, ali bem fechadinho. Só que essa força que você faz para enjaular esse comportamento vem como força contrária no momento em que você relaxa e sai como uma atitude explosiva, uma atitude repressora. Enfim, são diversas características que a sombra pode assumir. Mas ela sai no momento em que você está um pouco mais relaxada. Quem começa a viver no aprisionamento é você, porque você tem que estar o tempo inteiro atenta para não permitir que esse aspecto seu apareça, surja de alguma forma que assuste as pessoas, que te envergonhe, que te traga uma situação desarmoniosa. Todavia, entretanto, se você começa a acolher, se você nomeia a sua sombra, se você começa a integrar ela, entender
a ouvir e aceitar que faz parte de você, que é um aspecto seu que você não se orgulha tanto, mas que faz parte de você. E tá tudo bem, porque a gente tá aqui para evoluir. Você passa, então, a não usar tanta força de controle nessa jaula dessa sombra. Você começa a se relacionar com ela de uma forma mais fluida. E com a integração dessa sombra, ela passa a existir normalmente. E com o tempo, com o trabalho, com o autoconhecimento, você começa a ir polindo ela. Você traz consciência para essa sombra e cada vez ela vai se diluindo, se dissolvendo nas suas demais características. Ela passa a não te envergonhar mais, porque você está integrando ela e escolhendo conscientemente por atitudes que te trazem crescimento, que não necessariamente seguem esse padrão da sombra. Esse processo todo, ele é integrado e escolhido conscientemente conforme você amadurece como ser humano. Mas o primeiro passo é você acolher a sua sombra, você nomear ela, você entender e aceitar que sim, faz parte de você esse aspecto. Ele pode não ser tão bonito, nem tão prazeroso, mas ele faz parte de você. Essas sombras podem aparecer como crise interna, sentimento de insuficiência, de inferioridade, transtornos obsessivos compulsivos. São diversas as formas que as sombras se manifestam. Isso vai variar de acordo com a sua história, com as suas experiências, com a sua psique e com a sua subjetividade. Cada pessoa tem as suas memórias, tem padrões de comportamento e experiências que reprimiram, que causaram algum aspecto emocional dentro dela que ainda não foi muito bem digerido, e isso ficou guardado como uma sombra. Algumas sombras, elas nascem até mesmo na nossa primeira infância. Então é possível que a gente colecione diversas sombras ao longo da nossa história. E tá aí o movimento de autoconhecimento, de auto-perdão, de autoanálise e de amadurecimento como ser humano. Reconhecer essa coleção de sombras, integrar elas, nomear elas e caminhar cada vez com mais leveza de ser quem somos. Mana, eu tô no meu desafio 10K, eu preciso de você pra alcançar essa meta, então vem pra essa trupe, se inscreve, curte, compartilha no Zap com as amigas, e quando eu alcançar os 10 mil inscritos, será uma semana de vídeo diário, passando por cada um dos nossos chakras, pra gente alinhar esses centros energéticos e amadurecer como humano, atravessar essa transição planetária com maior equilíbrio interno. Até o próximo!